Uma boa noite, uma alegria enorme retomar a nossa segunda aula agora, né, do módulo 2, a BNC das competências do diretor escolar. Hoje nós vamos tratar da formação de lideranças escolares, né, com dois jovens, chamo jovens porque, em relação à minha idade, eles são realmente muito jovens, mas de uma experiência muito grande já. Né? A Filomena Siqueira, vocês talvez já conheçam, alguns de vocês, pelo menos, de outras atividades da cátedra. Hoje mesmo, a diretora do curso de pedagogia da USP pediu seu contato em função, Filó, da sua aula que deu no passado para uma atividade lá na USP. O Alex, eu estou tendo o privilégio de tê-lo pela primeira vez na cátedra, mas eu conheci os dois pelo mesmo caminho. Né? Eu fui da banca de doutorado da Filomena, lá na Fundação Getúlio Vargas, quando ela defendeu o doutorado sobre gestão escolar, e também do Alex. Já conheci os dois antes, mas tive a oportunidade de conhecer mais profundamente o brilhantismo do trabalho, a seriedade como eles tratam a questão da educação. Tive o privilégio de ser da banca também de doutorado do Alex. Né? A Filomena, ela fez o doutorado na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Né? Posteriormente, aí o privilégio que eu tive novamente de ela ter sido a minha pós-doutoranda, né, lá na USP de Ribeirão Preto, na cátedra. Né? O Alex, ele tinha já o mestrado em gestão e avaliação, né, na área pública, né, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, são pessoas assim que têm apesar de serem muito jovens, eles têm uma experiência acumulada absolutamente impressionante. São dois jovens que eu tenho uma referência e uma gratidão muito grande. Porque quando eu tive que fazer a relatoria da BNC, do diretor escolar, lá no Conselho Nacional de Educação, eu fui buscar no conhecimento deles boa parte do meu parecer. Então, eu acho que também é um momento não só de agradecer a vocês pelo momento que estão nos dando na aula de hoje, pela cátedra, mas também pelo fato de vocês terem me ajudado enormemente na minha relatoria no Conselho Nacional de Educação. Então, minha gratidão a vocês dois, tá certo? E antes eu quero também agradecer institucionalmente a Facens. A Facens é um centro universitário em Sorocaba, uma grande referência em inovação e tecnologia, que agora começa a se ampliar para a área da saúde também, incluindo medicina. Então, é um centro universitário que é uma referência no estado de São Paulo e que é um grande parceiro na oferta desse curso para todos vocês. Aqui nós temos diretores escolares, gestores das redes de três estados aqui da federação, Paraná, né? E aí eu agradeço também ao Instituto Positivo, né? A minha amiga e diretora Elisiane Gorniak, com sua equipe, a Cristiane, que tem feito todo o trabalho de articulação com os municípios do estado do Paraná, que fazem parte também dessa iniciativa. Em Alagoas, eu quero muito agradecer a Ana Deise, ex-reitora da Federal de Alagoas, ex-secretária de Educação do município de Maceió, e atualmente coordena a cátedra naquele estado com apoio da Universidade Federal de Alagoas, principalmente do seu reitor, Tonholo, né, que tem feito um grande trabalho para implementar, junto com a Ana Deise, as ações da cátedra Sérgio Henrique Ferreira no estado de Alagoas. Mas eu não posso também deixar de agradecer a minha equipe lá da cátedra, ao João Henrique, a toda a equipe que está por trás dos bastidores, fazendo essa articulação com todos vocês. Então, é um momento para mim de muita alegria de receber esses dois jovens pesquisadores na área, que são referências para mim. Então, nós vamos começar hoje com a Filomena, como a gente chama carinhosamente. Eu não falei, viu, Filó, do seu novo desafio, mas eu acho que você pode, você própria falar, não é, desse desafio que você está agora iniciando no Instituto. Não é? Então, a Filó foi também diretora
do Instituto Reúna, me esqueci de falar, do terceiro setor. Aliás, todos dois têm uma experiência muito grande também com o terceiro setor, principalmente aí no estado de São Paulo. Né? Até pouco tempo, a Filó estava exatamente no Instituto Reúna, mas agora está com um novo desafio que eu deixo para que ela, caso queira, naturalmente, contar ao longo da sua própria apresentação. Então, os dois, cada um vai ter de 30 a 40 minutos, né? Quando a Filó terminar a apresentação dela, ela já passa para o Alex, né? Que vai, então, depois ter os seus 30 a 40 minutos, e no final nós vamos ter um tempo para as eventuais perguntas, e nesse caso eu não vou poder estar mais com vocês, porque eu devo pegar um voo para São Luís do Maranhão, mas o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Facens, professor Luciano Freire, ele deve entrar ao longo das aulas, né, das 2 aulas de hoje, e ele fará essa mediação juntamente com o Gabriel da Facens. Então, Filó, Alex, sejam muito bem-vindos. A minha gratidão, reforço isso, sim, porque vocês são referências para mim. Tive muito orgulho de fazer parte da banca de doutorado, né, como examinador externo, né, do trabalho de vocês. A Filó na FGV e o Alex fez uma dupla titulação, porque ele foi tanto na Universidade da Espanha, como na Universidade também do Chile, a Universidade Alberto Hurtado, né, e na Espanha, a Diego Portales. Não troquei não, né, Alex? Disse certinho, não? Trocou. Hein? Na verdade, as duas são no Chile, que é o As duas Alberto são no Hurtado. Chile? Só que eu fiz o sanduíche na Universidade de Granada, na Espanha. Ah, ah, então, olha, aprendendo sempre, né? Então, eu pensava que uma delas tinha essa conexão com a Espanha, né? Mas ambas são chilenas, né? E você, além disso, fez um estágio, né? Eu me recordo, na Universidade de Granada, durante o seu período de doutorado, né? Então, são duas pessoas, assim, extremamente referenciadas no campo da gestão escolar. Todos dois trabalharam com lideranças transformacionais, lideranças escolares, pesquisas qualitativas e quantitativas. Então, eu acho que vamos ter uma noite muito rica em informações, conteúdos e conhecimentos. Então, sejam bem-vindos e passo, então, para você, Filó, a primeira parte da nossa aula de hoje. Maravilha! Muito obrigada, Mozara. A gente que tem a agradecer pela oportunidade de poder ter contado com você na nossa trajetória aí do doutorado e tantos desdobramentos positivos que isso tem ocasionado, né? Obrigada por fazer parte dessa trajetória. E é um prazer, uma honra estar aqui e poder compartilhar com tantos municípios esses conhecimentos que a gente tem produzido, né? Afinal de contas, isso é uma coisa que a gente fala tanto, né, da importância do conteúdo, do conhecimento não ficar na academia, mas sim também gerar subsídio para quem está fazendo as coisas acontecerem, né? Então, essa conexão para a gente é fundamental, é o que faz sentido, é o que dá sentido à pesquisa, né? Não é a pesquisa pela pesquisa, mas é ela contribuindo para a trajetória de quem está enfrentando o dia a dia com seus problemas reais. E aí, gente, isso leva para o começo aqui da nossa conversa. Na minha fala, eu vou querer abordar 3 pontos principais com vocês. Um é trazer um breve resumo que reforça a perspectiva, né, da importância da direção escolar para a trajetória e a experiência dos estudantes. Então, aqui vou trazer aqui alguns elementos para vocês que reforçam, com dados, com evidências, em que medida a liderança escolar impacta o funcionamento das escolas e o resultado de aprendizagem dos estudantes. Depois eu vou mencionar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum das Competências Gerais dos Diretores Escolares, que foi o que o professor Mozart se referiu há pouco, que ele foi o relator dessa matéria no CNE, né, e que foi um desafio super importante, necessário,
e que gerou um resultado super inédito, né? Pela primeira vez a gente olhar para o perfil dos diretores, pensando justamente quais são as competências necessárias para esse profissional. E isso é muito importante não só para ter essa clareza do perfil e da importância, mas também para a gente pensar o que pode ser feito para contribuir para o desenvolvimento dessas competências entre os gestores. E, por fim, algumas palavrinhas sobre os desafios do dia a dia da gestão aí de quem está à frente, né, da gestão das escolas, que a gente sabe que não é fácil, que os problemas são muitos, e que no final do dia sempre tem um desafio muito difícil de ser equacionado, que é o que fazer com o tempo que temos frente a tantas demandas e a tantos problemas, né? Então, também vou separar aí um tempinho para refletir isso um pouco com vocês. Então, de maneira geral, pessoal, como que esse tema da liderança escolar foi sendo desenvolvido e ganhando espaço nas pesquisas, nas evidências e nos estudos? Acho que tem uma pergunta muito simples e que, ao mesmo tempo, abre uma porta enorme de questões, complexidades e discussões, que é quais fatores que influenciam a qualidade de aprendizagem dos estudantes? A gente sabe que quando a gente trata de educação, a gente trata de um problema que tem, ou de uma questão, né, multidisciplinar, né? Ela vai ter ali diferentes variáveis influenciando. A gente sabe que não tem uma coisa só que vai determinar isso. Ainda assim, um campo de pesquisa foi sendo desenvolvido desde lá dos anos 60, então a gente está falando de uma produção que foi ganhando corpo nos anos 70 e nos anos 80 já estava muito forte, com muitas produções que foram continuando sendo feitas. Então, assim, a gente está falando de pelo menos umas 4, 5 décadas de pesquisas nessa área. Então, não é um verão, não é um modismo, não é uma coisa que meia dúzia de pesquisadores resolveram fazer porque gostaram da ideia. É um campo que já tem uma robustez muito significativa em termos de estudos, que é o campo da efetividade escolar, né, que busca justamente identificar, explorar essas perguntas, né, quais são as variáveis, o que interfere de maneira mais ou menos significativa na trajetória dos estudantes e no funcionamento geral das escolas. E esse aprimoramento desse campo de pesquisa, ele foi possível, pessoal, porque nesse mesmo período a gente passa a ter avanços muito importantes do ponto de vista da estatística, do ponto de vista da psicometria, porque nesse momento a gente passa a conseguir trabalhar com muitas variáveis. Antes, se a gente quisesse fazer uma pesquisa, a gente ia ter que tá com a prancheta ali, observando aluno por aluno, escola por escola. Quando a gente passa a ter esses instrumentos, eles me permitem coletar um número muito maior de dados. Eu não consigo, eu sozinha, analisar 1 milhão de observações. Mas quando eu tenho esse avanço estatístico, eu passo a conseguir fazer isso. Quando a gente tem todos os avanços na psicometria, nas avaliações que são desenvolvidas, a gente passa a poder fazer estudos longitudinais. Então, eu faço um estudo no ano 1, depois no ano 2, depois no ano 3, e eu posso comparar esses resultados. Então, todas essas questões, pessoal, foi possibilitando que esse campo de pesquisa ganhasse uma robustez muito importante. Porque agora eu consigo olhar para muitas e muitas variáveis. Eu consigo correlacionar o resultado desse estudante com o histórico familiar dele, com diversas características da escola, com questões relacionadas contextuais. Então, eu consigo ter questionários com muitas perguntas que vão para além da questão do desempenho só, né, na matemática ou na língua portuguesa, por exemplo, que a avaliação vai medir. Mas eu consigo colocar esses questionários de contexto que vão trazer um conjunto de informações sobre essa pessoa e a gente vai conseguir analisar e identificar de que maneira essas coisas se correlacionam. Então, tudo isso foi fazendo com que cada vez a gente tivesse mais estudos olhando para essa questão de
como é que as escolas funcionam e o que fazem determinadas escolas terem trajetórias melhores do que outras e quais variáveis ganham destaque nisso, né? E isso foi, então, ao longo dessas décadas. E todos esses estudos, pessoal, gerou um conjunto aí de inúmeras características. Só que algumas características passaram a ser frequentemente observadas nesses estudos. Então, diversos desses resultados apontavam sempre para alguns resultados em comuns. E quais são essas características que consistentemente foram sendo apontadas pela literatura? Estou trazendo aqui algumas que são muito frequentes. Um ambiente concentrado no trabalho é frequentemente apontada como uma característica observada nessas escolas que têm bons resultados, escolas consideradas ali escolas eficazes. E isso significa um ambiente concentrado no trabalho, um ambiente em que tem um nível de diligência dos estudantes, que tem um ambiente que está voltado para os processos de ensino e aprendizagem, então não é um ambiente caótico em que você entra e uma confusão e aluno entrando e saindo de sala de aula de maneira aleatória, desorganizada, que você vê que não tem uma concentração no que está acontecendo. Então, essas escolas que têm bons resultados, elas têm um ambiente em que tem uma organização. Isso não quer dizer que é um ambiente ali que ninguém abre a boca, que está tudo um silêncio, nananã. A gente sabe que isso não existe, a gente está num ambiente com crianças, com jovens, naturalmente vai ter, né, um movimento. Mas uma coisa é você ter esse movimento dos estudantes, outra coisa é você ter um ambiente caótico, desorganizado, que aluno entra e sai de sala de aula, não presta atenção, não sabe o que está acontecendo, né? Isso é outra coisa. Tem um comprometimento docente que significa os professores que participam e estão comprometidos com o cumprimento do currículo, então isso orienta o trabalho desses professores e eles organizam todas as suas aulas e as suas atividades em função do cumprimento dessas expectativas de aprendizagem, que trazem um ensino intelectualmente desafiador, então tem uma aula que consegue ali, né, engajar aquele estudante e trazer a presença desse estudante para o desenvolvimento do que se espera, né, do ponto de vista ali do currículo. Tem um uso adequado do tempo, isso significa que as interações, elas estão majoritariamente concentradas em questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem e não com outras questões que acabam tomando tempo, mas não são prioritárias para isso, né? Então, excessivamente questões administrativas ou de outra natureza. A gente sabe que, claro, elas fazem parte da função, né? Vão ter questões dessa natureza, mas elas não são majoritárias ou exclusivos, o tempo não está apenas para elas. Então, tem um tempo ali importante sendo alocado para os processos de ensino-aprendizagem, isso pensando todos os atores da escola, inclusive, né, na relação e principalmente na relação entre professor e estudante. Tem altas expectativas de aprendizagem, isso significa que são escolas em que não tem uma postura de este aluno está fadado ao fracasso, então são escolas que buscam garantir que todos os estudantes tenham, alcancem, desenvolvam as expectativas de aprendizagem esperadas, né, em cada ano, e isso significa, né, fazer as intervenções necessárias para que, inclusive, os casos mais difíceis consigam ali ser remediados, né, e ao final os estudantes consigam concluir o ano, a etapa, né, com a aprendizagem esperada. Tem incentivos bem utilizados, isso não significa necessariamente incentivo financeiro, pessoal, mas incentivos verbais. Então, boas práticas são compartilhadas, né? O grupo da escola sabe coisas legais que aconteceram e compartilham, reproduzem e valorizam iniciativas que deram certo e que geraram ali bons resultados. E, por fim, liderança escolar. Uma característica que frequentemente é apontada por esses estudos é a liderança escolar presente, que está envolvida com o processo de ensino e aprendizado nas escolas, que está com foco, que sabe quais são as prioridades e que busca garantir
que esse conjunto de pessoas que compõem a escola estão também comprometidas e vinculadas a objetivos comuns, relacionados a todos esses elementos anteriores, né, a garantir um ambiente concentrado no trabalho, a garantir um comprometimento docente, um uso adequado do tempo. Então, a liderança pedagógica, ela cria e viabiliza e incentiva interações e práticas que acabam induzindo a esses pontos anteriores, né, e reforçando, né, ainda mais que eles aconteçam. Então, gente, que extrai disso, né? De maneira muito consistente, né, esses estudos têm apontado essas características e nos trazem um foco bastante grande na perspectiva da liderança escolar. Nesse contexto, eu trouxe aqui só um trecho muito específico do que eu desenvolvi, que na minha tese de doutorado, justamente eu me debrucei para entender quais são as características da direção escolar nas escolas nossas públicas, né? E em que medida determinadas características influenciam o resultado de aprendizagem dos alunos. Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas basicamente eu peguei um monte das variáveis que a gente coleta no nosso questionário do SAEB, né? Vocês bem sabem que além da avaliação de matemática e língua portuguesa, os professores, os diretores, os alunos respondem o questionário de contexto. E lá tem um montão de perguntas. Perguntas tanto relacionadas a merenda, livro didático, questões de infraestrutura da escola, mas também tem perguntas relacionadas a determinadas práticas, né? O quanto realiza reuniões para discutir resultados de aprendizagem dos alunos, se tem conhecimento do resultado do SAEB, da sua escola, do seu município, do seu estado. Bom, eu juntei todo esse conjunto de questões que compõem o SAEB, aglutinei isso, né, em construtos que viraram variáveis, e aí eu coloquei isso numa estrutura, numa equação, e utilizei, né, de um método da regressão para identificar de que maneira uma coisa está correlacionada com a outra, colocando como variável dependente o resultado de aprendizagem dos alunos. O que esse estudo mostrou? Que o indicador que apresentou maior correlação com a nota dos estudantes, o resultado dos estudantes no SAEB, foi o indicador de gestão pedagógica, com uma correlação de praticamente 12 pontos, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. E esse indicador, ele era justamente composto por perguntas relacionadas ao monitoramento que o diretor escolar faz das atividades, o apoio que oferece nos processos de ensino e aprendizagem, no envolvimento e na compreensão dos problemas da escola, na formação da equipe, na avaliação e no monitoramento constante dos resultados acadêmicos. Então, isso foi reforçando, né, uma evidência a mais nesse conjunto vastíssimo da literatura que já traz evidências nessa direção, de que uma liderança escolar que se envolve nessas práticas, né, que tem essas características, ela tem um potencial de influenciar muito o desempenho dos estudantes. E aí, de maneira geral, o que a literatura sobre liderança escolar nos conta? Que lideranças escolares que conseguem promover esses bons resultados, o que elas fazem, né? E aí, aqui também eu trouxe de maneira bastante resumida para vocês algumas características frequentemente apontadas por esse campo, que também virou um grande campo de pesquisa, que é de liderança escolar. O que caracteriza essa liderança escolar? E aí, aqui, alguns pontos de destaque uma liderança escolar, ela vai ser capaz de estabelecer uma direção para a escola. Isso significa entender quais são os objetivos da escola para esse ano. Não, então, se alguém bate na porta ali, né, ô diretora, me conta, né, a gente sabe que a sua escola tem várias questões, mas se você fosse estabelecer ali, me contar quais são os grandes objetivos para esse ano, o que essa escola, ao término desse ano, espera conseguir fazer, né, ou superar. Então, ter essa clareza de quais são esses objetivos, ter um compromisso com o desenvolvimento das pessoas, né, entendendo quais são os pontos que precisam ser
desenvolvido, seja no time de professores, seja na relação com a coordenação pedagógica. Então, como construir um espaço em que todas essas pessoas estão razoavelmente engajadas e comprometidas com o funcionamento da escola e estão preparadas para conseguir exercer bem suas funções. Está comprometida com a cultura organizacional dessa escola. O que significa cultura organizacional? É como a gente faz. Né? As escolas, elas podem ter as atividades, o quê, que é muito similar, né? Todas as escolas estão comprometidas com o processo de ensino e aprendizagem, todas querem garantir as expectativas de aprendizagem dos estudantes, né? Então, esses objetivos, eles são muito comuns. Agora, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente trabalha nessa escola? E o como pode variar muito, né? Uma escola com 100 alunos numa região rural, ela provavelmente vai ter um jeito de trabalhar diferente de uma escola com 2.000 alunos no centro urbano, né? Então, isso é natural que seja diferente, né? Mas o importante é que cada escola tenha clareza como a gente trabalha aqui. O que funciona nessa escola, né? De que maneira as pessoas aqui interagem. Então, a direção da escola também tem um papel importante em garantir, entender, né, e construir essa cultura organizacional. Outra característica super relevante é o gerenciamento do programa instrucional, ou seja, a gestão do currículo. Então, é uma liderança que é capaz de instigar, promover discussões e momentos que garantam o acompanhamento dessa gestão, né, do currículo, que consiga trazer as perguntas necessárias, consiga analisar dados importantes, estratégicos para a escola e trazer isso para o time de professores, para a coordenação pedagógica, né, e conseguir entender, né, o que a gente vai acompanhar aqui, o que é importante a gente olhar, quais são as estratégias que a gente está escolhendo, vai ter determinada estratégia de intervenção pedagógica, por que essa estratégia, o que ela busca responder, né? Quais são os dados que me mostram que a gente tem um problema aqui, o que a gente vai fazer para tentar solucioná-lo. Então, essas variáveis, né, essas questões compõem essas práticas docentes, assim como prática da liderança, assim como a gestão de recursos e relacionar a escola com o contexto externo. Afinal, a escola ela não está ilhada e ela tem toda uma relação, seja com a comunidade, com as famílias e mesmo as secretarias, né? Então, também tem um papel importante dessa liderança na relação da escola com esses espaços externos. Então, de maneira super, né, resumida, pessoal, e isso aqui eu não estou trazendo da minha cabeça, né? Isso aqui é uma sistematização de estudos que foram feitos, buscando observar o que diretores que conseguiam promover ambientes, escolas, organizações exitosas, né? Organizações escolares exitosas, quais eram as características observadas nesses diretores? E essas 6 características eram características frequentemente observadas. E aí é nesse contexto, pessoal, que como a gente mencionou no começo da história, tem toda a discussão sobre a construção da Base Nacional Comum das Competências dos Diretores Escolares, né, essa matéria que foi o professor Mozaro o relator, e que traz um conjunto, né, de competências, tem as competências específicas nas 4 dimensões, e tem as competências gerais, as 10 competências gerais da BNC. Se vocês, né, lerem o documento, né, que apresenta, vai ter lá um conjunto de referências, e de maneira geral, essas competências gerais, elas não foram também selecionadas ao acaso, elas tiveram todo um embasamento nesse levantamento, né, da literatura bastante robusta sobre liderança. E muitas daquelas competências conversam com essas características, como a gente pode ver nesse slide resumo que eu trago para vocês das 10 competências gerais. Então, a gente tem coordenar a organização escolar na dimensão político-institucional, pedagógica, pessoal, relacional, administrativo-financeira, configurar a cultura organizacional em conjunto com a equipe, né? Então, lembra que eu mencionei no slide anterior como a gente faz, como a gente trabalha nessa escola,
comprometer-se com a BNCC, né, e as expectativas de aprendizagem dos alunos, valorizar o desenvolvimento profissional de toda a equipe escolar, coordenar o programa pedagógico da escola, gerenciar os recursos, e garantir o funcionamento eficiente e eficaz da escola, ter proatividade, relacionar a escola com o contexto externo e exercitar empatia, o diálogo e agir com flexibilidade e responsabilidade, que inclusive são duas competências, pessoal, que também estão na base de formação dos professores, né, a base docente, que são competências comuns, essas duas. Então, aqui a gente tem um resumo, uma visão bastante resumida das 10 competências gerais que estão presentes, né, na base nacional. Essas competências, pessoal, elas são importantes por, né, por diversos fatores. E um deles que merece destaque é a gente entender, e inclusive os tomadores de decisão, né, as secretarias, qual é o perfil que a gente busca para o cargo de gestão escolar? A gente sabe que é um cargo que demanda muito. Vocês que estão vivendo isso, que exercem a função diariamente, sabem melhor do que ninguém quão complexo é garantir o funcionamento de uma escola, né? Então, a gente traz todas essas características, mas a gente sabe que botar isso em prática no dia a dia, vem fazer, senta aqui, vem dar conta desse recado. A gente sabe que isso é muito difícil, porque são muitas questões, são muitos problemas, é o dia inteiro alguma coisa aparecendo, né? Então, quando a gente consegue entender que não dá para olhar para o cargo de direção escolar exclusivamente como um conjunto de um monte de atividades que essas pessoas têm que fazer, a gente precisa olhar para esse cargo entendendo quais são as competências que a gente tem que desenvolver nesses profissionais que estão interessados em ocupar essa função, que não é fácil. Né? Então, essa a matriz e as competências presentes nessa matriz, elas são muito importantes para ajudar as redes né, e os tomadores de decisão em geral a também entenderem como que a gente pode apoiar o desenvolvimento profissional desses diretores. Que tipos de recursos, formações a gente pode oferecer e desenhar para capacitar e permitir que esses profissionais consigam exercer essa liderança de maneira mais preparada, consistente, né? E não jogar na fogueira e se vira, né? Então, aqui a gente tem um marco muito importante de trazer esse olhar para as competências que são necessárias para essa função, e não apenas ver a função como uma lista infinita de tarefas, mas que eu não sei quem vai desenvolver, que eu não sei qual é o perfil que eu estou buscando para desenvolver isso. E aí, isso vai para aqui um segundo bloco, né, da minha fala, que vai justamente nessa direção do desafio de colocar tudo isso em prática, né? Porque a gente sabe que o dia a dia as demandas são muitas, né? Não é fácil ali estar buscando, né, garantir os processos de ensino e aprendizagem, focar, né, a minha energia, o tempo nisso, e ao mesmo tempo dar conta de tantas outras atividades que estão batendo na porta no dia, que é igual para todo mundo, e ninguém tem mais de 24 horas no dia. Então, aqui a gente começa a olhar para um desafio que é o seguinte: essa literatura que eu contei para vocês, de liderança escolar, ela foi desenvolvida principalmente em países desenvolvidos, né, com destaque para a literatura ali anglo-saxã. E em países em desenvolvimento, né, como que o contexto interfere, né, influencia essa perspectiva de liderança? Então, também tem um conjunto de estudos, e cada vez mais tem sido discutida a perspectiva da liderança escolar em países em desenvolvimento. E aqui eu trago pequenas referências em que buscaram explorar e entender como a liderança escolar se dá nesses contextos mais desafiadores, né? E aqui a gente tem um dado bastante interessante, de pesquisa que olhou para diversos países do sul global, e que identificou que
Nesses países, né, a liderança escolar ela acaba alocando menos de 25% do tempo dela nas atividades de ensino e aprendizagem. Apesar da gente saber que essa é uma função primordial, a menor parte do tempo acaba sendo alocada para isso. E no que vai o tempo deles? Em diversas atividades. Desde questões administrativas, políticas, gestão da comunidade, até mesmo a sala de aula, para repor, né, substituir professores, por exemplo, que faltaram. Então, a gente sabe que as atividades acabam sendo várias. Eu trouxe aqui alguns relatos para vocês, é, de pesquisas, né? Desde que eu tenho me debruçado sobre o tema da liderança escolar, eu faço muita pesquisa de campo, né? Então, eu vou nas escolas, entrevisto os diretores, escuto muito o que, né? O que eles fazem, fico lá, observo o dia a dia dessas escolas. Então, aqui vou trazer alguns relatos do que os diretores contam. Como é o seu dia? Como é a sua rotina? Você acorda? O que acontece? O que você faz? E esses relatos nos contam, né, que é muita coisa, de diversas naturezas. Eu acabo fazendo de tudo, entrada, olhar intervalo, acompanhar a saída dos alunos, eu quero estar presente na relação com as pessoas, mas aí acaba que a parte burocrática eu tenho que levar para fazer em casa, tem as questões burocráticas de associação de pais e mestres, conselho de escola, parte financeira. Um outro relato que traz essa perspectiva que, devido à falta de professores, com certa frequência eu assumo sala de aula, tem que cuidar da parte pedagógica, administrativa, financeira, contratação de serviço de terceirizado, manutenção, prestação de conta, relacionamento com a comunidade, atender pais, professores, funcionários. Por exemplo, agora nós vamos instalar um projetor, eu preciso fazer 3 cotações diferentes. Toda a parte administrativa, frequência, professores, prestação de contas, por aí vai, né, gente? Então, aqui é só para trazer essa perspectiva que a gente sabe que é muita coisa. Tem mais alguma coisa que vocês querem que a direção escolar faça? Acho que é muito comum, né, gerar esse sentimento de sobrecarga e um pouco de, peraí, né? Como é que a gente organiza aqui essa história, né? Tem um monte de coisa acontecendo na escola, no dia a dia delas. Eu sou demandado em diversas frentes. Do momento que eu chego ao momento que eu vou embora, eu mal sento, né, na minha cadeira. Então, como é que fica isso? Como é que fica aquela história que eu mencionei no começo da nossa conversa, de que as lideranças eficazes, elas conseguem ali estabelecer uma direção para a escola, acompanhar o desenvolvimento das pessoas, fazer o acompanhamento do ensino, dos processos de ensino e aprendizagem, do currículo, da gestão, de configurar uma cultura organizacional. Como eu organizo, como eu consigo desenvolver minhas competências nisso? Com todas essas questões, com todas essas demandas, né, em um contexto bastante desafiador. Então, aqui, gente, já caminhando também para o final da minha fala, a gente sabe que as demandas são muitas e que o tempo sempre parece curto, né? E que frente a tantas demandas, vem a dúvida, né? Como priorizar? Diversas limitações também no trabalho. Então, a gente sabe que as escolas não estão nadando num contexto perfeito, né? Mas tem limitações, seja de recursos financeiros, recursos humanos, de tempo. Como é que eu tomo decisões estratégicas do que eu vou priorizar nesse contexto, né? Como que eu consigo exercer, desenvolver essa perspectiva de liderança escolar nessa situação, né? Então, e esse desafio que tem entre gestão e liderança, porque o que a gente observa? Que a maior parte do tempo acaba sendo alocado para atividades administrativas. E embora isso seja importante, faça parte da função, não resume, né? Ao mesmo tempo, eu costumo, né, dizer que tem um desafio muito grande, que é um vidro quebrado é muito visível. Um pai que chega na secretaria ali, que chega batendo na porta da escola, super aflito ou nervoso com determinada coisa que aconteceu, é muito concreto, né? Ele vai estar lá berrando, todo mundo vai estar ouvindo, né? Um professor que falta é muito concreto. Um currículo não é concreto. O currículo não vai estar berrando na secretaria
escuta, eu estou sendo esquecido, né? Não está dando tempo aqui da gente conversar. Então é difícil mesmo, essas coisas acabam tomando essas atividades administrativas talvez acabam ganhando, né, uma proeminência, porque elas são mais concretas, tangíveis, né? E os outros processos não tanto. E o dia passa, não por mal, não por descaso, mas é tanta coisa, e aí como é que eu me organizo? E aqui é uma questão difícil, porque ter muitas tarefas é um fato, né, da posição de liderança escolar. Mas como a escola vai funcionar e o nível de organização que ela vai ter, se vai ser mais ou menos caótico, isso é uma escolha, né? No sentido de aqui a gente vai conseguir pensar, se a gente consegue fazer uma interferência, né? E rever as práticas, as prioridades para tentar garantir uma atuação mais focada em determinados objetivos, o que que a gente não pode deixar para trás, o que que não pode cair do caminhão, apesar de eu ter essa lista de trocentas atividades, o que que eu vou priorizar no meu tempo, e quando eu digo sim para uma coisa, eu estou dizendo não para outra, né, e no que eu estou embasando essa minha escolha, são características importantes que caem em quem está ocupando, né, a função de direção. Então, aqui, né, para encerrar minha fala, o que eu gostaria de reforçar com vocês é que a direção escolar, ela exerce uma influência determinante no funcionamento da escola e no potencial de aprendizagem dos estudantes, e isso com base em décadas de pesquisa que tem mostrado que a liderança escolar importa, e importa muito para como a escola vai funcionar. E essa atuação, ela não se resume a questões administrativas, e que, ao mesmo tempo, a gente sabe que traz diversos desafios de conseguir identificar as prioridades para conseguir exercer essa liderança exitosa, que vai conseguir garantir o propósito, o foco, as tomadas de decisões planejadas e pertinentes, né? E que a gente conseguir desenvolver as competências necessárias para quem deseja ocupar esse cargo bastante desafiador, né? Que seja um caminho para que consiga ter mais êxito, né, para quem decida estar à frente das escolas, né, nessa desafiadora função, que a gente consiga ter clareza de quais são as competências que a gente espera, e com isso conseguir desenvolvê-las, apoiar, né, oferecer as formações necessárias, as orientações, e com isso, né, garantir que essa liderança escolar, que tem um potencial tão bem já relatado e evidenciado e constatado, que de fato a gente consiga trazer, né, isso para as nossas escolas. Aqui, gente, eu concluo também trazendo uma coisa que é muito importante. Quando a gente discute essa perspectiva de liderança escolar, não raro pode gerar assim, um certo estranhamento, sabe? Do tipo, então agora está dizendo que tudo é a diretora, tudo é o diretor, né? E tudo a gente vai dar conta, agora tudo é responsabilidade nossa, tipo, meio super-herói, assim, super-heroína. E não tem nada a ver, né? Não é isso que essa literatura aborda, não é essa perspectiva. A questão não é achar super-herói que a gente sabe que não existe. A questão é entender como essa pessoa ela pode ser uma promotora de um ambiente mais organizado, centrado, né, nos processos de ensino e aprendizagem, e como a gente consegue entender a influência que ela acaba gerando em diferentes frentes. Por quê? Porque a direção tem a visão do todo, do tudo que está acontecendo na escola. Não é substituir o outro, o professor continua com o seu papel fundamental no que ele tem que fazer, a coordenação pedagógica com o seu papel fundamental, né, as pessoas na cozinha, etc, etc. Mas a liderança, ela consegue ter esse olhar completo e entender as coisas, né, que precisam ser priorizadas e fazer esse desafio, né, essa atuação desafiadora de orquestrar todas essas variáveis que compõem a escola, né, todas essas pessoas, esses recursos, da maneira mais organizada possível para que a gente consiga alcançar o objetivo principal da escola, que é garantir uma trajetória exitosa para esses estudantes. Eu deixo aqui 2 links de um documentário
que aborda muito essa perspectiva de liderança escolar em contextos adversos, na fala dos próprios diretores, no dia a dia deles, nos desafios deles, reforçando, né, o quanto não é fácil fazer, ninguém aqui acha que é simples desenvolver e ocupar esse espaço de forma alguma, é, contando um pouco o desafio de ser diretor e o que poderia ali ajudá-los, né, a caminhar melhor nessa importante função. E um resumo também executivo das pesquisas, né, um resumo curto de 7 páginas, com todos esses dados, essas evidências que reforçam essa perspectiva da importância da carreira para vocês, né, da função de diretores escolares. Então, agora eu encerro, passo a palavra para o meu colega, o Alex, que também vai trazer aí mais um tanto de conhecimento que foi acumulado nas pesquisas dele, que ele desenvolveu ao longo do doutorado, conforme o professor Mozart contou para vocês. Boa, obrigado, Filó. E, assim, a Filó abriu caminhos aqui, vou compartilhar minha tela, mas a Filó já abriu caminhos de forma brilhante para eu poder falar com mais tranquilidade, mas eu queria começar falando, primeiro, o tema, o foco que eu gostaria de dar a partir dos estudos que a gente tem feito em liderança e dos resultados que eu encontrei na minha tese, é sobre a importância dessa liderança pedagógica, como apareceu muito na apresentação que a Filó fez, mas correlacionando isso com o desenvolvimento profissional dos professores. A gente vai falar um pouco sobre isso, é um zoom nessa parte da liderança e olhando para a complexidade da gestão escolar, porque as escolas são diferentes. Antes de começar, eu gosto muito dessa frase da Cecília Meirelles, ou da Clarice Lispector, que ela fala assim que eu não esqueça que a subida mais escarpada e mais à mercê dos ventos é sorrir de alegria. E aí eu queria começar falando da alegria que é poder conversar com os gestores escolares sobre essa temática da liderança pedagógica, especialmente depois da Filó. A Filó, um spoiler aqui, foi uma o trabalho da Filó me inspirou muito a seguir refletindo sobre a liderança dos gestores escolares. Então, eu fico super honrado e o professor Mozart é uma grande referência para a gente no Brasil, tem feito contribuições muito grandes nessa agenda. É, eu queria falar um pouco também do lugar de onde eu falo, né? Nós somos seres completos, íntegros. Então, eu fui professor muitos anos de escola pública em São Paulo. Trabalhei tanto na gestão de escolas quanto na gestão de secretarias. E aí comecei a me dedicar mais à pesquisa. Então, fui para o campo acadêmico. E depois trabalhei muitos anos também com formação de gestores e professores e fui aprendendo sobre os desafios de desenvolver a liderança dos gestores escolares. E foi aí que eu fui fazer a minha pesquisa de doutorado e cada vez mais está claro para mim de que esses profissionais precisam de apoio, de orientação, de suporte, de condições. Então, é um pouco desse lugar. Eu estou falando de um hotel, então estou torcendo muito para minha internet não cair, porque ela já caiu algumas vezes hoje, mas se cair eu vou dar um jeito de voltar aqui para conversar com vocês. Eu organizei a minha apresentação da seguinte forma. Eu queria falar alguns antecedentes, mas a apresentação da Filó, Filomena, eu chamo ela de Filó, então vou usar aqui Filó, já trouxe muitos dos conceitos que eu gostaria de trabalhar. Então, acho que aqui eu vou passar pouco sobre isso. Eu queria explicar um pouco como que foi a metodologia do estudo da minha tese de doutorado, que é uma tese recente, eu fiz a defesa recentemente, e aí, de fato, explorar um pouco mais os resultados e fazer algumas reflexões finais. E aí eu queria aqui fazer o convite para que vocês, apesar do formato aqui, a gente não ter essa interação, não dá para todo mundo poder comentar, mas usem o chat, a gente tenta comentar no final algumas perguntas e reflexões gerais que vocês fizerem. Então, vou partir aqui com alguns antecedentes. Acho que, primeiro, parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E tanto a reflexão que a Filó fez no início, quanto a minha tese, ela parte do pressuposto, e isso aqui é um princípio da nossa Constituição, de que a escola tem um papel muito importante na formação de cidadãos. E toda vez que a gente vê crises sociais, a gente vê o quanto a escola
em alguns aspectos, não tem conseguido honrar esse princípio constitucional, né, de que é promover uma sociedade que tenha capacidade de refletir, de participar das mudanças, de criticar. E o que a evidência tem mostrado, e a Filomena reforça isso muito, com bastante intensidade, é que para a gente garantir esses direitos de aprendizagem, os gestores escolares eles têm um papel muito importante, mas é um papel nesse lugar de liderar um projeto pedagógico, né, num protagonismo ativo de mobilizar as pessoas. Então, tem que ter um compromisso muito grande com a aprendizagem, e a aprendizagem está muito ligada ao ensino. Então, a escola ela precisa ser desafiadora, estimulante, para que os alunos possam aprender, mas também para que os professores possam se desenvolver. Essas duas variáveis, os gestores escolares como liderança e os professores podendo continuamente se desenvolver, é o que tem mostrado maior potência em escolas que produzem bons resultados de aprendizagem. Então, é a partir desse recorte que eu queria conversar com vocês. Até aqui não tem nada de novo, acho que a gente já sabe que a gestão pedagógica é importante, que o diretor e o gestor escolar têm um papel importante, que os professores precisam ser desenvolvidos, mas na prática é muito difícil conseguir fazer isso. Então, a Filó já deu essa visão geral, né, que o que a literatura tem mostrado é que as escolas que têm conseguido produzir bons resultados, quando a gente controla algumas variáveis, como o nível socioeconômico dos estudantes, nível de formação das mães, a gente percebe que no efeito que a escola produz, o papel dos diretores é muito importante. E esses gestores como lideranças. E aí, quando a gente faz um recorte nessa liderança que é mais instrucional, pedagógica, uma variável muito importante é promover a aprendizagem, promover o desenvolvimento profissional dos professores. Só que a gente ainda tem lacunas. Em geral, a literatura sobre liderança, ela tem feito mais o recorte de ver o efeito direto na aprendizagem, e menos como é que esses diretores, esses coordenadores pedagógicos estão conseguindo desenvolver os professores, porque aqui também tem um bom desafio. E aí, quando a gente olha na América Latina, mesmo em países onde o tema está mais envolvido, como o Chile, que é onde eu fiz o meu doutorado, a dimensão da relação da liderança pedagógica com o desenvolvimento profissional docente, ela é a dimensão menos investigada. Então, aqui a gente tem um espaço importante de entender os diretores e os coordenadores que estão conseguindo fazer com que os professores continuamente se desenvolvam para poder fazer melhores aulas, o que eles estão conseguindo, o que eles estão fazendo no dia a dia. Aqui um dado bem recente, saiu uma pesquisa pelo Todos, e ela foi, assim, teve uma representação amostral, né, do país, quando a gente pergunta para os diretores no Brasil, se antes de assumir a direção da escola, eles receberam alguma formação da Secretaria de Educação que o preparou para esses desafios, uma boa parte discorda ou discorda totalmente de que isso aconteceu. Então, as estruturas das secretarias ainda têm tido dificuldade de promover o desenvolvimento dessa liderança. E aí, aqui, uma outra coisa que a gente tem percebido é que falta ainda, no contexto brasileiro, uma descrição detalhada das práticas que esses gestores, que têm uma boa liderança pedagógica, estão conseguindo colocar em prática. Por quê? Aqui tem uma correspondência importante. A Filomena falou bastante da BNC, de diretores, né? Ali a gente está falando de um descritivo do campo mais técnico, de quais são as competências que os gestores deveriam ter desenvolvido ou deveriam desenvolver. Quando a gente fala de prática, a gente está falando de quais são as ações que eles estão fazendo, implementando continuamente nas escolas, à medida que eles têm essas competências desenvolvidas. Isso aqui vai dando pistas para a gente sobre o que esses gestores estão fazendo no dia a dia para, de fato, essa escola ser uma escola com um trabalho pedagógico muito fortalecido. Isso a gente tem pouco, porque aqui é um trabalho muito mais até do campo qualitativo, de acompanhar um grupo de escolas de forma aprofundada para poder produzir essas práticas, né? E acho que tem um dado que é bem complexo, mas eu acho que a gente precisa encarar, é que os gestores ainda reconhecem pouco de que eles são responsáveis pela aprendizagem dos alunos. Então, quando eles são perguntados sobre quais fatores deveriam medir a qualidade do seu trabalho, a aprendizagem dos alunos não aparece entre os 4 primeiros fatores que eles sinalizam. Eles vão falar mais se a escola está organizada, outros fatores. Então,
tem uma questão de identidade profissional também aqui. Será que esses gestores estão se vendo como responsáveis pela aprendizagem? Se não há esse compromisso, essa compreensão, dificilmente eu vou me envolver no nível que uma liderança pedagógica exige. Tem um estudo da Lara Simielli, que é outra pesquisadora também muito potente nessa temática, recente, numa revisão que ela fez quando a gente vai buscar tudo que a gente tem produzido de estudo sobre o tema da gestão escolar, aparece muito mais forte sobre os diretores, né? Aparece o tema da gestão escolar, é um conceito já difundido, do diretor e da gestão democrática, mas não aparece muito a liderança. E aqui vale uma explicação, assim, mais simples. Mas qual é a diferença entre gestão escolar e liderança escolar? Qual é a diferença entre gerir uma escola e liderar uma escola? Quando a gente fala no campo da gestão, você está falando mais no campo daquela organização. Um dos slides que a Filomena apresentou mostrava que uma das coisas mais importantes é ter uma escola organizada. Isso é uma dimensão da gestão, né? Garantir que as pessoas, eu tenho os profissionais que eu preciso para o trabalho acontecer, que eu tenho os recursos, que eu tenho as condições, que eu tenho os tempos. Só isso, por si só, já é muito desafiador, né? Porque a escola é o tempo todo, falta professor, eu estou no campo da gestão. Como é que eu vou ter professores temporários, que professores vão substituir essa aula? Mas as escolas que têm conseguido produzir bons resultados, os gestores não estão atuando só como gestores, eles estão atuando como lideranças. E aí entra essa diferença. Ainda que é uma palavra que em educação a gente não gosta muito. Ontem eu vi um relato da Paula Lozano, que é uma pesquisadora brasileira, falando assim que a gente discute muito liderança no campo dos movimentos sociais, muito liderança em outros campos, mas na educação a gente ainda tem um pouco de algumas ressalvas. E aí aqui, respondendo, o que é liderança? É quando você, para além de organizar essa escola com todas as complexidades que envolve gerir uma boa escola, você consegue influenciar aquela equipe, engajar todo mundo em função de uma coisa pactuada com todo mundo. Todo mundo acredita que aquilo é o caminho que a gente tem que chegar. Então, isso envolve competências, às vezes até comportamentais, de ter uma capacidade de gerar engajamento e conexão com um tema. E aqui, no caso da escola, tem que ser a promoção da aprendizagem dos estudantes. E aí, acho que um último slide, antes de entrar já para a pesquisa, eu queria que vocês observassem, fizessem duas reflexões aqui que são quase que contrafactuais, vamos dizer assim. Quando a gente olha as dimensões da liderança pedagógica, e aqui tem a liderança educativa de forma geral, e aí tem vários tipos de liderança, transformacional, e eu estou fazendo um recorte de uma liderança mais focada no ensino, no currículo, na aprendizagem e no desenvolvimento profissional docente. Então, uma liderança bem focada no pedagógico da escola. Quando a gente olha as dimensões dessa liderança, a que mais impacta no aprendizado dos alunos é promover e participar no desenvolvimento profissional docente. Então, veja, essa é a liderança que mais tem produzido bons resultados de aprendizagem, mas a dimensão, essa é uma escala que vai de 0 a 1. A dimensão que os estudos têm mostrado que significa mais é quando o diretor ou o gestor está promovendo e participando do desenvolvimento profissional dos professores. E aí, de um outro lado, quando a gente olha das variáveis motivação, competência e condições de trabalho, a capacidade dos professores, ou seja, a capacidade que ele tem de fazer um bom trabalho como professor, é a que eles entendem que é menos influenciada pelos gestores. Então, de um lado, a gente está dizendo que participar da formação dos professores é o que mais produz impacto. Do outro lado, os professores estão dizendo que é onde eles acham que a liderança menos aporta. Que aí a gente volta naquela dicotomia que a gente tem discutido aqui. Os gestores muitas vezes não conseguem ou não se veem tão responsabilizados por esse papel. E eu acho que aqui vai dando pistas de como essa junção é potente. E aí, por último, o que a evidência tem demonstrado muito, e a apresentação da Filó também fala um pouco sobre isso, é que o contexto importa. O contexto geral, né, mas também a escola no seu microcontexto. Algumas escolas são mais difíceis de gerir do que outras. No Brasil, a gente tem o índice de complexidade da gestão escolar, que inclusive é um índice que não tem em muitos países, ainda que tem coisas que deveriam melhorar nesse índice para ele medir melhor, ele já é um avanço em a gente poder ter essa informação, mas o que a gente sabe é que o trabalho do diretor e do coordenador está cada vez mais complexo,
as escolas são únicas, né, e elas recebem influência desse contexto. Essa complexidade tem impactado no bem-estar dos gestores escolares e produzido maior estresse organizacional. Então, em algumas escolas, para o diretor conseguir promover uma liderança pedagógica e um forte aprendizado, é muito mais desafiador, e essa complexidade tem sido ampliada pelas políticas e reformas educacionais, diga-se de passagem, toda a discussão da nova reforma do ensino médio que a gente viveu. Então, eu acho que aqui mostra também que a gente precisa ter esse olhar para a escola. Acho que essa é uma sistematização, então, basicamente, a minha pesquisa parte desse conceito, né, de liderança, de uma liderança pedagógica, voltada para essas práticas de desenvolvimento profissional, e reconhece que as escolas são diferentes. E aí, eu queria compartilhar um pouco qual é a pesquisa que motivou o estudo. A minha grande pergunta de pesquisa era: quais são as práticas de liderança pedagógica que os gestores estão colocando em prática, meio redundante, sempre para desenvolver os professores? E a outra é, depois que descobrir essas práticas, qual a influência que o diferente nível de complexidade da gestão tem exercido sobre essas práticas? Então, guardem essas eram as duas perguntas. O que esses gestores estão fazendo, e aqui a gente entende por prática aquilo que é feito continuamente. Então, se numa reunião pedagógica eu faço uma dinâmica em roda para ouvir os professores, eu nunca mais faço, isso não é uma prática, porque não é corriqueiro o processo de ouvir os professores no ato formativo. Então, a prática é aquilo que eles relatam e a gente percebeu que eles fazem frequentemente. O estudo, ele foi um estudo com uma etapa quantitativa e depois uma etapa qualitativa. Aqui eu vou tentar ser bem sintético, mas eu queria que vocês entendessem um pouco como foi chegar nessas 3 escolas. Foi um estudo feito na rede estadual de São Paulo, em 3 escolas localizadas na cidade de São Paulo. Então, a primeira parte é pegar o total das escolas e tirar as que não estão na capital. Então, eu fiquei com 1.000 escolas. Depois eu apliquei o primeiro critério, que foi: quais são as escolas que têm o nível intermediário? Por quê? Lembram que a gente sabe que um dos fatores que impacta na aprendizagem é o nível socioeconômico dos alunos? E aí percebo que nessa etapa 2 eu não perco muitas escolas da amostra. Por quê? Esse é o nível mais representativo da rede. Então, é o nível 4 e 5 é o que está a maior parte das escolas do estado de São Paulo. Então, é uma amostra representativa. Eu nem estou pegando as escolas que têm uma baixíssimo nível socioeconômico das famílias, nem as que têm o mais alto. Aí eu vou para a próxima etapa, que é onde é o maior corte, porque aqui está o principal problema. Desse grupo de escolas, eu peguei aquelas em que os estudantes tinham aprendizagem acima da média da rede estadual em pelo menos uma etapa em língua portuguesa e matemática, uma etapa da educação básica. A gente já cai para quase só 10%, ou seja, só 10% dessas escolas da capital, do mesmo nível socioeconômico, os alunos estavam aprendendo mais do que a média do estado, porque esse é o nosso grande desafio. A gente discutiu muito acesso, permanência, e agora a gente está discutindo qualidade, né? Como é que essa escola promove aprendizado. E aí eu vou para a próxima etapa, que era: os números não falam tudo do que acontece numa escola, a gente sabe muito bem disso. Então eu queria que nas 13 regionais que a gente tem na cidade de São Paulo, as regionais que, em geral, na estrutura da rede estadual, são as que estão mais próximas da realidade das escolas, dissessem quais são aqueles gestores que eles consideram que têm um forte trabalho pedagógico. Eu queria muito também ouvir coisas que dessem pistas de que nessas escolas os gestores estão muito envolvidos. E aí, das 120, ficaram 20 escolas, e aí eu apliquei o último critério, que foi definir uma complexidade da gestão escolar, usando coisas que são aplicadas no índice para entender que uma escola é mais complexa, outra é menos e outra é mais. E aí eu criei uma escala de baixa, média e alta complexidade. A gente ficou com 6 escolas, 2 de cada, e aí eu fiz uma visita nessas 6 escolas para entender um pouco mais o trabalho e selecionei 3. Então, esse resultado que eu vou apresentar é com base no que está acontecendo em 3 escolas. E aí aqui, só para reforçar, as práticas que a gente vai ver, elas acontecem nas 3 escolas. Então, escolas mais difíceis de gerir, escolas com média complexidade, escolas com baixa complexidade estão conseguindo fazer essas práticas de liderança pedagógica para desenvolver os gestores escolares. Aqui é uma síntese das práticas. A primeira coisa que eu senti quando as práticas foram aparecendo foi: nossa, mas não tem nada de novo, assim, parecia que não tinha nada de novo. Mas eu acho que a principal inovação é esses gestores conseguirem fazer isso com frequência.
E isso não é o comum das escolas. Acho que esse era o principal ponto que chama atenção. Isso também mostra que não é dar aula de ponta cabeça que vai fazer as coisas mudarem. A gente está falando aqui de coisas que são consensos internacionais do que uma boa escola está fazendo. Então, o que esses gestores estão fazendo? Primeiro, eles estão fazendo reuniões contínuas com os com os professores, do diretor com o coordenador, informais ou formais. Então, são escolas que a qualquer momento a gente para, ou informalmente ou formalmente, ali nos HTPCs, nas reuniões pedagógicas, para discutir a aprendizagem dos alunos, as dificuldades dos professores. Esse é o maior, vocês vão ver aqui no gráfico, o maior agrupamento das atividades, quase 50% são essas agendas, em que a escola usa o tempo que a escola tem ou cria outros tempos para poder discutir o ensino e aprendizagem. E isso os professores reconhecem que tem apoiado com que eles se desenvolvam. Uma segunda coisa são as observações de aula e realização de feedback. Isso também é uma prática que a gente já sabe que produz aprendizado. Eu vou depois compartilhar o paper e vocês vão poder ler no artigo que eu escrevi em detalhe, mas aqui, de fato, não é aquela prática de vigilância, né, de vigiar as escolas, mas é como a Madalena Freire fala, de fazer vigília, de proteção, de cuidado. Então, observar as aulas dos professores e dar feedback. Tem uma outra coisa também que aparece muito, que é a escola não acha que tudo ela tem que dar conta. Então, tem um exemplo de uma escola que estava com muitos casos de neurodiversidade, e eles foram buscar cursos, ou na própria secretaria, ou em outros lugares, para recomendar para os professores, porque hoje as demandas são muitas. Lembra quando eu comentei que ser gestor está cada vez mais complexo? No mundo complexo, não dá para a gente esperar que o diretor vai ter, com profundidade, conhecimento sobre todas as temáticas às quais a gente está exposto. Então, eles vão buscando pessoas para apoiá-los. E o que eu acho muito legal, a maior parte dos gestores não recomendam um curso que eles não conhecem. E isso ficava muito claro. Ou eles fazem uma aula teste, ou alguém já disse que o curso é bom, eles recomendam com muito mais propriedade. Isso tudo aqui é para desenvolver os professores. Então, tem uma outra coisa que é acolhimento e compromisso pedagógico do gestor. Isso é bem característica de uma liderança. Então, são gestores que abrem a porta da escola, que não são diretores que ficam na sala da direção, são diretor de corredor. E aí, lembrando que algumas dessas práticas têm incidência direta, então, as reuniões, a observação de aula e a oferta de cursos incidem diretamente sobre o desenvolvimento profissional. Só que tem outras práticas que os professores reconhecem que estão também ajudando eles a se desenvolver, mas se vocês pararem para pensar, elas não são com o objetivo fim do desenvolvimento profissional necessariamente. Como, por exemplo, quando você tem um diretor que é muito comprometido com o pedagógico, os professores se sentem mais comprometidos com aquela escola. E aí eles acabam se esforçando mais para poder entregar um projeto educacional de maior valor. Então, eles entendem que esse compromisso impacta na motivação deles de se desenvolver. Uma outra coisa, as escolas escutam muito os alunos. E quando a escola está aberta a ouvir feedback dos estudantes sobre o que é bom, o que não é bom, o professor que tem feito um bom trabalho, o que não tem feito, isso ajuda os professores a se desenvolver. Assim como eles também usam dados, indicadores, então, assim, eles usam as ferramentas de avaliação que a secretaria produz, as planilhas para acompanhar a alfabetização, tudo que tem de bom uso de dados, eles usam nas práticas, e um último ponto eles também escutam as famílias. A maior parte, aí aqui o dado varia um pouco, tem escolas que têm espaços fixos para escuta, tem outras escolas que é mais informal, a hora que o professor, a família vier, a escola está aberta a ouvir o que as famílias têm a dizer, e aí eles acionam os professores, enfim, vão fazendo esse acompanhamento. Isso é o que apareceu nas 3 escolas, tem outras coisas que apareceram em uma ou outra escola, elas não entraram no resultado final, mas acho que aqui dá uma dimensão de o que tem feito um diretor e um coordenador pedagógico para desenvolver sua equipe de professor. Essa é a distribuição, né? A maior parte das práticas são as reuniões, depois a observação de aula, e aí vem as outras práticas, aqui numa proporção meio parecida, e aí vem o outro dado da pesquisa, assim, vou tentar avançar para a gente ter um tempinho para, se vocês quiserem colocar perguntas. Quando a gente analisa se a complexidade da escola está impactando nas práticas, o que a minha pesquisa demonstrou é que há
5 eixos que geram maior complexidade para os diretores conseguirem implementar essas práticas, e eles estão distribuídos em 14 fatores. Essa outra lâmina aqui, eu acho que explica melhor. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, mas aqui, de fato, é um conhecimento profundo, acho que vale depois vocês, aqueles que se interessarem, dar uma lida com cuidado para entender essas relações. Mas, basicamente, é assim, a gente cruzou as 7 práticas com todos esses fatores. Então, eu vou dar um exemplo. No eixo estudante, que é o primeiro eixo, a média de alunos por turno impacta nas práticas 1, 2 e... na 1 e 2, que são reuniões pedagógicas e observação de aula. Então, o que acontece? Escolas que têm muitos estudantes, tem sido mais difícil fazer com frequência reuniões pedagógicas produtivas para os professores, porque há muita interrupção, então tem várias coisas que acontecem na dinâmica dessa escola que impacta, e a outra coisa que tem impactado é na observação de aula também, porque, em geral, o número de estudantes também tem uma correlação com o número de professores, e quanto mais professores, mais complexo para a escola poder ter uma rotina de observação de aula. Algumas dessas dimensões são quantitativas, ou seja, quanto mais tiver, mais complexo. Então, quanto mais alunos tiver, quanto mais professores tiver... desculpa, tem um erro. Aqui nessa prática número 1 é média de professores por turno e na de baixo, estudantes. Então, quanto mais professores tiver, quanto mais estudantes tiver, quando as áreas do conhecimento dos professores são mais diversas, isso gera maior complexidade. Quanto mais turnos aquela escola tiver, mas também tem outros fatores que são qualitativos. Então, se os estudantes são mais velhos, assim, a faixa etária dos estudantes é um fator que impacta em algumas práticas. O tipo de área de conhecimento é um fator que impacta algumas práticas. Então, por exemplo, se o que apareceu aqui, por exemplo, um exemplo que eu lembro forte, me vem à cabeça agora em relação ao tipo de área de conhecimento. Se os professores são professores pedagogos, vocês estão vendo aqui no tipo de área de conhecimento no campo de professores, que está em amarelo, meio laranja, impacta na prática 6, que é o uso de dados. Por quê? Os diretores e os gestores declaram que os professores com formação em pedagogia têm maior dificuldade com análise de dados e indicadores. E aí vem várias reflexões, né? Os desafios da formação inicial, enfim. E aí eles acabam tendo que apoiar muitos professores a desenvolver essas competências para que eles possam, de fato, trabalhar com os dados e indicadores que a escola tem acesso. Então, isso aqui mostra como, quanto mais você dá um zoom, mais complexo vai sendo produzir um apoio para essas escolas, e a gente precisa reconhecer que algumas escolas, para produzir bons resultados, precisam fazer esforços maiores. Eu queria terminar com algumas reflexões, assim, que o estudo mostra, para as pessoas que têm interesse em fazer pesquisas futuras. Uma coisa que ficou muito claro, eu parei de compartilhar? Não. É que eu não estou vendo. Estou vendo aqui, está na tela. Agora eu parei de ver a minha apresentação. Vê se está agora. Voltou. Sim, futuras investigações. Uma coisa que a gente percebe... Então, assim, dicas de coisas que o estudo não conseguiu dar conta, e eu acho que para aqueles que têm interesse em seguir aí o próprio desenvolvimento profissional e quiser fazer pesquisas, pode ajudar. A gente percebeu que escolas de tempo integral é um fator positivo para ter mais condições dos diretores serem líderes pedagógicos, mas a gente não conseguiu explorar muito bem como essas políticas potencializam a liderança pedagógica. Então, aqui tem um lugar de entender mais por que as escolas em tempo integral têm conseguido ter melhores condições para que os gestores sejam lideranças pedagógicas. Outra coisa importante também é analisar as estratégias que esses diretores das escolas mais complexas estão implementando para driblar a complexidade e produzir bom resultado. A gente também precisa entender mais se a existência ou não de diferenças na incidência da complexidade entre as práticas dos diretores e coordenador. O estudo não olhou se algumas práticas, se a complexidade incide mais sobre o diretor ou o coordenador em uma prática. Então, por exemplo, ter mais professores naquela escola,
ela gera mais incidência no coordenador ou no diretor, a depender da prática. Não é uma coisa que foi muito explorada. Como essas 7 práticas têm impactado direto no ensino, porque eu acho que aqui também dão pistas de quais dessas práticas têm conseguido produzir melhor aprendizagem dos estudantes, e quais são as diferenças de impacto entre as práticas que atuam direto ou indiretamente no desenvolvimento profissional docente. Eu achei que fazia sentido compartilhar, porque eu acho que aqui dá pistas de reflexões futuras que a gente poderia fazer. Por fim, o que a gente percebeu é que o novo ensino médio, né, e as escolas foram impactadas, as que eu acompanhei, por essa política, e educação integral foram reformas que têm produzido efeito na liderança dos gestores. Então, no caso da educação integral, induziu e gerou melhores condições, mesmo para os gestores poderem desenvolver profissionalmente os professores, mas também causou muita dificuldade para os professores poderem participar, por exemplo, em cursos ou treinamentos externos, porque o tempo fica muito mais comprometido. E no caso do novo ensino médio, a falta de apoio no processo de implementação das políticas gerou muitas dúvidas. Então, os gestores, eles acabam sendo muito demandados de organizar as trajetórias. Essas coisas tiravam totalmente o tempo de olhar para a questão da liderança pedagógica. E, por fim, eu acho que reflexões também que ficaram fortes é que, óbvio, as escolas mais complexas precisam de equipe de gestão mais experiente, mais envolvida. Às vezes a alocação dos gestores não olha para esse aspecto equitativo, né? Então a gente acaba colocando gestores escolares super experientes em escolas menos complexas. Enfim, é um campo polêmico, complexo, com discussões desafiadoras. E o que a gente percebeu no caso da coordenação pedagógica é importante que as políticas considerem que obter formação específica para os coordenadores gerais, ou seja, a gente percebeu que as escolas que têm coordenador geral, que forma o coordenador por área do conhecimento, esse coordenador geral não tem tido muito apoio. Então, a gente também precisa dar apoio para que eles formem os coordenadores por área do conhecimento, e as escolas que não são integral também têm demonstrado a necessidade de ter coordenador por área do conhecimento, para ajudar mais no conhecimento pedagógico do conteúdo. Eu queria terminar, a Filomena leu vários relatos, assim, do que os diretores falavam, e eu fiquei pensando muito, esse aqui é um relato da diretora da escola mais complexa em uma das entrevistas, e aí eu vou ler ele literalmente, porque eu acho que ele é bem revelador do quanto essa diretora estava tendo que trabalhar para conseguir fazer essa escola estar lá naqueles 10% das escolas que aprendem acima da média da rede. Ela fala assim, essa era inclusive uma das últimas entrevistas: olha, eu gosto do que eu faço e faço da melhor forma que posso, mas tem dias que dá vontade de desistir. A gente é pressionado por tudo quanto é lado, e o professor, é o aluno, é a secretaria. Nessas horas eu dei uma boa respirada para seguir em frente. Não é nada fácil deixar a escola funcionando bem. E também não dá para a gente ficar errando muito em detrimento da aprendizagem de 600 alunos. Por isso que eu sempre digo que o diretor tem que ter a visão bem centrada e racional. E em muitos casos precisa ter coragem para fazer o que precisa fazer. E nesse caso eu lembro bem porque ela tinha recentemente tomado a decisão de retirar a coordenadora, porque nas escolas integrais você pode fazer essa mudança, e isso tinha um peso muito grande no clima, mas é uma decisão difícil em função de encontrar uma pessoa com melhor perfil para aquele papel. Eu vou deixar também, como a Filomena, 2 estudos para vocês aprofundarem. Nesse aqui é uma revisão sistemática de literatura de 10 anos sobre o que a literatura fala de como a liderança pedagógica tem apoiado o desenvolvimento profissional docente. E esse aqui tem os achados desse estudo que eu apresentei para vocês mais em profundidade. Infelizmente ele está em espanhol, mas, enfim, com algum tradutor pode ajudar. Queria muito agradecer pelo espaço, enfim, foi ótimo poder compartilhar um pouco dos achados, e eu sempre me guiei muito por essa citação do Carl Sagan, que ele fala assim, que em algum lugar incrível, em algum lugar algo incrível está esperando para ser descoberto. Então, essa é uma das escolas que tinha um trabalho muito incrível, que me inspirou muito, e eu espero que apoie vocês aí a também refletirem sobre as próprias práticas. A gente tem pouco tempo, e eu fiquei pensando assim que tem muitos comentários aí, Filó, você me ajuda a interagir com os comentários, mas eu vou tentar usar um minutinho para passar por alguns comentários
a Amanda Jesuíno, por exemplo, comentou que a coordenação pedagógica tem essa responsabilidade pelo ensino e pela aprendizagem, que o diretor também é peça fundamental. Tem comentários aqui, o Alex Juliano Xará, que disse que é isso que estamos precisando. Que bom, ouvir as práticas diversas para que possamos desenvolver bem a área da gestão escolar, ou seja, e eu também concordo muito, Alex, fazer esse zoom nas práticas ajuda a gente a se inspirar, e deixa eu ver o que mais. Vocês só consideram... Enfim, tem muitos comentários, não sei se a Filó quer comentar algum específico, Filó. Eu acho que é super bacana ver nos comentários como tá, né, coerente, como eles foram se identificando, né, com todos esses desafios. E tem uma pergunta aqui, da diretora Ana Paula, que ela traz um pouco essa perspectiva de mudanças constantes na posição de gestora e de coordenador pedagógico, se isso gera impacto, né? E se diretores concursados, se tem impacto de diretores concursados. Então, assim, um breve comentário sobre isso, diretora Ana Paula. A questão do tipo de seleção e vínculo é tema de grande investigação, assim, né? Então, isso, inclusive, é um campo bastante ainda aberto aí, com estudos que estão sendo desenvolvidos. Até onde eu tenho conhecimento, né, os estudos, de maneira geral, são inconclusivos. O que isso quer dizer, diretora? Tem eleição, tem mau resultado. Então, ainda acho que não tem um consenso que nos aponte que determinado processo seletivo, né, ou determinado tipo de vínculo gera melhores resultados, né? O que eu acho que é importante? É claro que a gente entende que tem coisas muito básicas que, com certeza, não levam a bons resultados, mas eu acho que a principal coisa, assim, quando eu tenho a oportunidade de discutir esse tema, quais são os critérios de identificação dessas pessoas, né, desses profissionais que querem ocupar o cargo de direção escolar, e o que eles devem fazer uma vez que eles assumem a função. Eu acho que mais importante do que a gente identificar, tem que ser eleição, tem que ser concurso, tem que ser um processo seletivo XY, eu tenho clareza de quais são os critérios que vão nortear isso, porque eu posso ter um concurso público que não avalia quase nada das competências que eu preciso para a pessoa que vai ocupar esse cargo. E aí entra um grupo de pessoas que vão ficar, né, vão ter pouquíssimas possibilidades de saírem dessa função, e um processo que em nada verificou se elas tinham as condições para estarem nessa função, se elas tinham o perfil, se elas tinham a competência. Será que isso é bom? Né? Ou eu tenho uma eleição que acaba sendo guiada por outras questões, né? O que quais são os critérios que as pessoas que estão votando estão levando em consideração? Então, também pode ter distorções nesse processo. Assim como uma indicação da política pode ser feita com base em critérios muito tortos ali, né? De alguém que está na minha base, aliada, etc. Então, assim, para mim, o fundamental que eu acho que a gente tem que pressionar e garantir que exista quais são os critérios? O que a gente espera que essa pessoa faça? E como ela está sendo avaliada? Esses candidatos que estão buscando a posição de direção escolar, eles foram avaliados com base no quê? Né? E o que a gente espera deles? Então, eu acho que para esse debate relacionado, né, à seleção, eu vejo muito dessa maneira, diretora. A gente precisa ter clareza o que se espera. Se a gente não tiver bons critérios vinculados às competências, características necessárias para estar nessa função, pode ser concurso, pode ser eleição, infelizmente vai estar fora do lugar, né? As variáveis vão ser outras que não as competências desse profissional para essa função tão importante, né? Então, acho que esse comentário que eu gostaria de fazer. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriel Roseno, sou aqui do Centro Universitário Facene, jornalista aqui do time de comunicação. O nosso tempo é curto, então eu só queria realmente agradecer os dois professores, a professora Filomena, a professora Alex,
por compartilhar tanto conteúdo com os nossos diretores de todo o Brasil. Então, a gente agradece realmente a presença de todos vocês aqui nesse evento online. E realmente agradecendo mais uma vez também, em nome do professor Mozart, a presença de todos vocês, a nossa mantenedora, né, o nosso senhor Antônio Roberto Beldi, o nosso reitor, Fabiano do Prado Marques, o nosso pró-reitor de Ciências Exatas e Pós-Graduação, o professor mestre Luciano Freire. Para nós realmente é muito interessante que vocês estejam aqui com a gente. E até a próxima aula, pessoal. Nós sabemos que são muitas dúvidas, são muitas perguntas, e o nosso tempo é curto, então peço desculpas, né, por não conseguir responder todas as dúvidas, mas a gente acredita que esse tempo foi fundamental para agregar no conhecimento e que vocês consigam se desenvolver e aplicar cada vez mais conteúdos nas escolas de todo o Brasil aí por aí fora. E se vocês precisarem, nós aqui do Centro Universitário Facens estamos à disposição de vocês. Então, realmente, muito obrigado mais uma vez, professora Filomena e professora Alex, que a gente está à disposição de todos vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.